Boa noite a todos, meu nome é Christian Barbosa Neves e eu vou apresentar o meu TFG, que é a Escola Técnica de Artes em Limeira, São Paulo. O meu professor orientador é o professor Fernando Henrique de Azevedo. Com relação à introdução, atualmente existe uma carência com relação a escolas voltadas à arte e ao ensino das artes. E cabe ao arquiteto prover um local ao qual o aluno se sinta desafiado e confortável para criar, e pensando em melhorar o seu aprendizado e desempenho. Foram levantados vários dados, estudos e visitas técnicas ao local para a elaboração desta proposta projetual, que é focada em criar uma escola técnica centrada nas artes. Com relação à fundamentação teórico-conceitual, a arte em si é muito mais do que apenas desenhos, pois ela está inclusa em diversas áreas. Diversas escolas possuem o mesmo padrão, com carteiras viradas para frente, como a gente pode ver por aqui, e pouca iluminação e ventilação. E, por esse motivo, a arquitetura escolar precisa buscar novos meios, layouts e formas que chamem a atenção dos alunos. E algo que é muito importante a ser ressaltado são o uso de salas específicas para os tipos de matérias lecionadas. É sempre preciso pensar em locais apropriados para aulas de arte, música, entre outros. Como a gente pode ver aqui nos exemplos, sempre buscando criar layouts diferentes para que os alunos consigam se conectar mais uns com os outros e com as aulas, e também espaços específicos, como as salas de arte, como foi mencionado. Com relação ao contexto histórico do local, o local de intervenção está situado na cidade de Limeira, que além de ser bem vasto, possui uma grande industrialização, que com ela vieram diversas escolas técnicas com variados cursos. O diagnóstico da área de intervenção, né, a gente pode ver com relação ao zoneamento que o local fica situado na Avenida Campinas, que é um local próximo ao centro da cidade e que, de acordo com o plano diretor, a área está localizada numa ZPRU, que é uma zona de predominantemente residencial, e em frente a ela existe uma ZCO, que é uma zona corredor. Com relação ao uso e ocupação do solo, como foi visto anteriormente, a área está numa zona com predominância residencial, porém a via de acesso ao terreno é um grande eixo de comércios e de serviços. E como foi visto anteriormente, o acesso ao local é pela Avenida Campinas, que é uma via arterial e importante eixo no sentido norte-sul. Adicionalmente, no plano diretor, existe um plano de duplicação da Avenida Campinas, bem próximo à área de intervenção, como a gente pode ver aqui, que possibilitaria um maior fluxo de veículos. Aqui a gente pode ver algumas fotos com relação ao terreno em si. A área é bem vasta, como a gente pode ver, porém, com o passar do tempo, houve um crescimento de capins invasores no entorno e no terreno. Além disso, também um crescimento exponencial de árvores abaixo do viaduto. Com relação aos estudos de caso, foram escolhidas 3 instituições de ensino. A primeira sendo o SENAC, que reside em Limeira. A segunda, a Escola de Arte Popular e Cultura Plínio Marcos, que reside em Santos. E a terceira, que é a Escola Técnica Farder, que fica na Noruega. O que eu consegui levantar como dados com relação às 3 escolas é que todas possuem grandes janelas para poder existir a possibilidade de entrada de luz natural. Todas estão localizadas nos centros da cidade e possuem layouts que podem ser alterados, e possuem também estruturas bem detalhadas, em especial da escola Plínio Marcos, que possui uma estrutura metálica, a qual foi empregado nessa proposta de projeto. Com relação ao conceito e partida, desde o início da elaboração do projeto, algo que se destacou muito foi o uso do eixo central, como a gente pode ver aqui pelo fluxograma e também por este croquis, que serve como um caminho para os alunos adentrarem e se direcionarem aos seus pavilhões das salas de aula. Também a circulação vertical e a vista que existe para o Ribeirão Tatu, a ferrovia e também para a praça, que foi projetada no pavimento inferior. Durante o desenvolvimento, foi buscado criar este efeito de escada, como a gente pode ver por aqui, o que, amplia o volume do edifício e cria uma paisagem, além de trazer como referência o percurso do aprendizado, sendo que a escada representa a busca e crescimento pelo conhecimento. A gente pode ver por aqui. Além disso, houve também um estudo com relação à parte estrutural, e com isso foi levantado o uso da estrutura metálica, uma estrutura que será feita com treliças para poder segurar esse balanço, como a gente pode ver por aqui. Boa parte do terreno foi mantido, com poucas alterações, aproveitando-se de movimentações de terra de períodos anteriores,
A edificação foi acomodada em 2 platôs, criando no nível um espaço maior para acesso dos alunos e professores. Como a gente pode ver por aqui, o primeiro platô que dá acesso ao pavimento térreo e o segundo platô que tem acesso ao pavimento inferior. Ao lado a gente pode ver a implantação do terreno. O acesso para os pedestres foi feito através de uma rampa de acesso aqui até a escola, e o acesso de veículos se dá por conta da rampa que chega do lado que chega, começa ao lado direito da escola, ao lado esquerdo do terreno para o estacionamento. O pavimento térreo tem acesso através de uma varanda de coberta, como a gente pode ver por aqui, que cria um abrigo e um local de convivências para os alunos poderem conversar e também estudar, e concentra as salas de uso comum comum para os cursos, sendo que são a recepção, a secretaria, e também existem salas de múltiplo uso, biblioteca e a sala de informática. Além disso, o acesso aos demais pavimentos vem através da circulação vertical, utilizando o volume central, que fica concentrando as escadas e o elevador, que são fechadas por um cobogó cimentício. Aqui ao lado esquerdo se situa o auditório, que tem acesso pela mesma varanda da escola, essa varanda de acesso. Comportando até 165 pessoas, o auditório possui rampas em ambos os lados, para os assentos, para poder ter os alunos terem acesso para fazer mostras, ensaios e performance. Além disso, o espaço também concentra camarins, salas de edição, salas de preparo, entre outros. Com relação ao pavimento inferior, é o local onde está proposta a praça de convivência, como foi dito antes, um espaço bem grande para estudos dos alunos, além de também possuir um teatro-arena. Além disso, existe também uma passarela de menor proporção para os alunos de moda e costura, caso eles queiram expor seus trabalhos por meio de desfiles. Aqui abaixo também pode ver que existe também a administração geral, onde ficam adentradas as outras partes da administração. No primeiro pavimento, estão instaladas as salas de teoria e as salas de ensaio para as aulas de música e de teatro. Foi projetado também os tetos de jardim em todos os pavimentos, em especial de tamanho maior no primeiro pavimento, para poder haver a possibilidade de ensaios em grupo e ao ar livre. E aqui, como a gente pode ver, existem algumas fotos do jardim que existe à frente da praça com relação aos outros pavimentos. No segundo pavimento é onde serão ministradas as aulas de arte e também as aulas de fotografia. Aqui ao lado a gente pode ver também uma foto da maquete eletrônica, mostrando também um pouco do jardim e do estacionamento. E no terceiro pavimento se encontram o ateliê de costura e a oficina. Ambas as salas foram direcionadas ao último pavimento por conta do uso de máquinas de costura e também do uso de materiais da oficina, que acabam criando bastante ruídos. Além disso, todas as salas utilizam portas-camarão, como a gente pode ver por aqui, que permitem uma abertura total desse vão, o que acaba também ampliando o tamanho das salas e também cria essa conexão com os tetos de jardim que ficam à frente. Todas as salas, como foi dito antes, possuem layouts dinâmicos e um tamanho bom, que podem ser alterados. E o importante ressaltar que todas as salas possuem paredes de steel frame, com fechamento em placas cimentícias também. Aqui ao lado a gente pode ver um pouco com relação ao Teatro Arena, como foi mostrado no pavimento inferior, e um pouco com relação à praça de convivência. Além disso, com relação ao conforto térmico, as salas contarão com opções de refrigeração artificial. E para a iluminação, foi pensado o uso de iluminação natural e artificial. Por conta disso, foram instalados os pavimentos superiores, como a gente pode ver por aqui, brises metálicos de chapa perfurada, que também possuem vidros duplos com isolamento acústico, como a gente pode ver por aqui também. Com relação à parte estrutural do projeto, para viabilizar o partido inicial, que propôs uma estrutura em balanço, optou-se por uma estrutura metálica. A estrutura do prédio é organizada de forma que todo o pavimento funcione como uma treliça, como a gente pode ver por aqui. Sustenta todo o balanço e também em estrutura treliçada, um conjunto, um núcleo vertical de circulação, como a gente pode ver por aqui.
A estrutura metálica, os fechamentos de placa cimentícia, a clareza estrutural e visual do prédio buscam criar uma estética industrial e conversando com o local onde está implantado, que foi um importante eixo industrial da cidade. Aqui, como a gente pode ver, a varanda de convivência, que é bem grande para o acesso dos alunos, que também são feitos com portas giratórias. Aqui ao lado a gente pode ver um pouco com relação ao uso das estruturas, que, como foi dito, foi criado essas treliças para poderem segurar o balanço que existe com relação aos pavimentos superiores. Aqui a gente vê um pouquinho com relação à parte estrutural das escadas, das escadas, do elevador, que são, como foi dito antes, esse volume central, que aqui, como a gente pode ver, é coberto com um cobogó cimentício. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Aqui nessas fotos estão as pessoas que não somente, né, nesse ano, mas também nos 5 anos, no meu caso, 6 anos de faculdade, estiveram do meu lado e me ajudaram muito. São pessoas que me ajudaram muito e me inspiraram a ser quem eu sou hoje. Meu pai, meus amigos, alunos, entre outros. E um agradecimento muito especial e mais importante à minha mãe, que é a pessoa que me inspirou a fazer esse projeto e me inspirou a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não seria ninguém se não fosse por ela. Ela me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu te amo muito, mãe. Muito obrigado a todos e boa noite.